Muito bom estar com vocês, né? Muito bom de poder conhecer mais uma parte da Igreja de Jesus, né? E ver que nessa igreja tem irmãos com bom gosto, né? Parabéns ao irmão aqui que veio de terno nessa manhã. Eu já sei que eu já criei barreira com alguns irmãos agora, né? Nessa fala, mas tudo bem. Eu sou o Felipe, eu sou casado com a Nayara há 11 anos, né? Nós temos o Pedro de 6 anos e estamos esperando ou a Giovana ou o Davi, né? Na cabeça do meu filho Pedro já é a Giovana. Ele ora pela Giovana, ele toda vez interrompe a oração que a gente faz, Senhor, que seja uma menina, né? Então, o Pedro está lá todo feliz, né? Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana da Praia do Morro, em Guarapari. Alguém já conhece Guarapari? Aí, ó. Também pessoal de muito bom gosto, né? A nossa cidade é muito bonita. Guarapari são mais de 50 praias, né? São praias muito bonitas lá. E eu estou ali na Igreja Presbiteriana da Praia do Morro desde 2020, né? Eu sou ordenado, fui ordenado em 2015, e estou ali na igreja desde 2020, né? E Guarapari é um lugar abençoado por Deus mesmo. A Praia do Morro é um lugar também muito abençoado. Então, se for em Guarapari, não deixe de conhecer a nossa igreja. Se for em Vitória, não fique em Vitória. Vá para Guarapari, né? Vá para Guarapari. Eu também sou criado na igreja presbiteriana. Desde a minha infância, eu sou da igreja presbiteriana, minha mãe é presbiteriana, meu pai diz que é católico, né? Mas ele não frequenta a igreja católica. E como presbiteriano, eu fui criado passei por aquelas fases. O CP, o UPA, o MP, fui presidente de federação, de sinodal, fui diácono, professor de escola dominical. Todas essas coisas, né, fizeram parte da minha vida. Só que, meus irmãos, fui vivendo sempre debaixo de todas as regras possíveis, todas as regras que nós criamos, que nós observamos na igreja, né? E eu sempre fui vivendo assim, numa perspectiva, num pensamento que era mais ou menos assim: Deus me amará mais à medida que eu fizer mais coisas para Ele. Deus me amará mais à medida que eu fizer mais coisas para Ele. Então, quanto mais cargos eu tiver na igreja, Deus vai me amar mais, né? Quanto mais programações eu participar, Deus vai ter o seu amor aumentado por mim, né? E aí, nessas regras, a gente não podia jogar bola no domingo, não podia ver TV no domingo, não podia, obviamente, falar palavrão. Uma vez eu sonhei que estava falando palavrão, eu acordei, meus irmãos, assustado, assim, terrivelmente chocado, né? Pensei que minha mãe tinha descoberto, né? E eu só podia ir para a igreja. Então tudo era igreja, igreja, vamos para a igreja e tal. Há algum problema nisso? Não. O problema era a mentalidade de que Deus me amará mais à medida que eu fizer coisas para Ele. Deus gostará mais de mim à medida que eu for um filho que faz bastante coisas para Ele, para a igreja dele. E aí fui crescendo assim e fui buscando mostrar para as pessoas que eu era assim. Então eu tinha uma vida dividida, eu era duas pessoas. E aí quando eu pecava, eu não ficava preocupado de ter entristecido o Espírito Santo, mas de deixar que a minha máscara caísse. Deixar que as pessoas observassem que eu era pecador, que eu era um fraco, que eu falhava muitas vezes. Então eu vivia uma religiosidade, eu vivia fazendo coisas para Deus, eu vivia obedecendo regras apenas para uma mentalidade errada, tentar de alguma forma fazer com que Deus me amasse mais. Você já passou por isso? Já sentiu assim? Fazer coisas para Deus nessa perspectiva? De buscar Deus nessa perspectiva, quando as coisas ficam mais difíceis? Então, talvez você tenha pensado alguma vez assim: o que eu tenho que fazer para ser mais amado por Deus? O que eu tenho que deixar de fazer para que Deus me ame mais? O que que, ah, o que que eu estou fazendo aqui? Porque essa igreja, eu estou aqui assim, mas eu vou permanecer aqui porque aqui é o lugar onde eu recebo minhas bênçãos, onde eu sou abençoado, onde eu ganho coisas de Deus. Já passou por isso? Já sentiu isso alguma vez na sua vida? Esse é um sentimento comum, né?
Nós olhamos Deus como um Senhor, como um Deus distante, como uma ideia, como um pensamento, como uma coisa, um ser transcendental, longe de nós. Mas Deus é nosso Pai. Deus é o seu Pai e é o meu Pai. E é por isso que eu queria ler com você, lá em Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 32, a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Nós vamos observar nessa parábola que Jesus conta que o objetivo de Deus para nós não é uma vida em que nós vamos fazer coisas para Deus. Não é uma luta por fazer obras ou fazer coisas ou barganhar com Deus para que Deus nos abençoe, mas Deus quer que eu e você tenhamos uma vida com Ele. E essa vida com Deus, ela é marcada por intimidade e missão também. Lucas 15, de 11 a 32, eu vou ler na nossa versão, a revista e atualizada, mas você pode acompanhar na sua Bíblia o texto que diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, se teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Pai, felizes pela comunhão, felizes, ó Deus, pela presença do Senhor, felizes, ó Deus, porque recebemos do Senhor um chamado para uma vida contigo. Nos faça, ó Deus, compreender que essa vida com o Senhor é marcada por intimidade e missão. Nos dê, ó Pai, a graça de aprender essa verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você com certeza já deve ter ouvido essa parábola sendo pregada por várias vezes, né? E não é difícil porque muitos estudiosos vão chamar esse texto de o Evangelho dentro do Evangelho. Que a gente vê realmente a história do Evangelho aqui condensada, exemplificada, ilustrada aqui com essa história de Jesus, né? Jesus contando essa história. Mas quando a gente olha para o capítulo 15, vai ver que a parábola aqui, ela não está sozinha.
Ela vem de um contexto em que Jesus, ele assentava-se, convivia, compartilhava da vida dele com pessoas marginalizadas, com quem a sociedade olhava e dizia assim: esses são pecadores, esses estão perdidos, estão assim condenados, já estão no inferno. E os religiosos da época, mais especificamente fariseus e escribas, eles ficavam indignados com isso, não conseguiam entender. Então Jesus, para responder esse problema, para resolver esse problema ali dos fariseus, ele vai contar essa série de 3 parábolas que vai nos levar a essa parábola maior, que é a do filho, que a gente conhece, né, como a parábola do filho pródigo. Os religiosos, eles olhavam para Jesus e Jesus não atendia a expectativa deles, porque a expectativa deles era alguém que fosse como Moisés, tinha a lei nas mãos, que zelava pela lei, zelava pelo povo, zelava para que o povo andasse em santidade. Então, os fariseus, eles entendiam que o Messias ia vir, o Senhor ia restaurar todas as coisas, só quando houvesse assim, uma santidade plena, absoluta entre o povo de Deus. Mas também eles aguardavam alguém que fosse como Davi, um príncipe, um herói guerreiro que ia destruir os romanos, que ia acabar com os gentios, né? Então eles olhavam para Jesus e viam Jesus se relacionando com essas pessoas e eles falavam: olha, não faz sentido que ele seja o Messias, essa mensagem que ele traz é uma mensagem falsa, não é verdadeira. Então Jesus, ele vai contar ali uma série de parábolas num ritmo que é crescente. Primeira parábola, 100 ovelhas. Você perde uma ovelha, você perdeu 1%, né? É um número abaixo. Depois, Jesus vai contar uma parábola onde se perdem 10 moedas. Onde se perde uma moeda de 10. E aquela mulher varre a casa, procura e encontra aquela moeda e se alegra. Aí a terceira parábola, você tem um pai, esse pai tem 2 filhos. E esse pai perde os 2 filhos. Então ele não tem 1, nem tem 10%, ele tem 100% de perda. Ele tem 100% de perda. Nenhum dos 2 filhos estava ali conectado com o pai. Nenhum dos 2 filhos tinha interesse na vida com o pai. Todos os 2 filhos, eles queriam receber algo do pai. Eles queriam ganhar algo do pai. Você já deve ter visto essa passagem, lido, interpretado ela e até olhado no título da nossa Bíblia, né, o filho pródigo. E nós temos essa tendência de achar que aquele filho que se perde, ele é assim o personagem principal, ele que daria título, porque ele foi no fundo do poço, ele perdeu todas as coisas, ele gastou o que o pai tinha dado para ele e ele chega num nível em que perde tudo e não tem mais esperança. De repente, assim, nós que somos da igreja, somos criados na igreja, fazemos muitas coisas para Deus, olhamos e pensamos assim: realmente, há muitas pessoas que estão vivendo aí nas drogas, estão vivendo no mundo, estão longe de Deus, e elas sim precisam voltar para o Pai, elas são as pessoas, são aquelas que precisariam de um perdão, da misericórdia de Deus. Mas você percebe que as parábolas anteriores, o personagem principal da primeira parábola não é a ovelha que se perde, é o pastor. É ele quem age, é ele quem vai atrás, é ele quem busca aquela ovelha perdida. Na segunda parábola, o personagem principal, o fator principal, não são as moedas, mas é a mulher que vai à casa, procura todos os lugares e acha aquela moeda. Na terceira parábola, quem é o principal aqui? É o pai. O pai é quem ama, o pai é quem corre atrás do filho, o pai é quem sai da festa, o pai é quem vai ao encontro desses 2 filhos que estavam perdidos. Lembrando do nosso contexto, lembrando do início do capítulo, nós vemos Jesus fazendo aqui nessa história uma série de paralelos, onde ele vai colocar o filho mais velho como uma figura para ilustrar os perdidos, para ilustrar aquelas pessoas com quem Jesus andava. Então o filho perdido, o filho que desejou comer das alfarrobas ali dos porcos, o filho que só tinha uma
A única saída que era voltar para a casa do pai são aquelas pessoas. São os publicanos, são as prostitutas, são aqueles que tinham sido marginalizados. Eles só tinham uma esperança, só tinham um lugar, só tinha uma única saída para eles. E aí ele vai trazer também o filho mais velho como uma figura para aqueles religiosos que julgavam merecer a atenção do pai, julgavam merecer uma recompensa pelo bom trabalho que haviam feito. Mas reparando aqui na nossa parábola, nós temos o filho mais velho com um desejo. Ele quer a parte da herança que lhe cabe, e isso nem era direito dele. Não existe, e não existia naquela época, a herança de um pai que estava vivo. Herança de um pai que estava vivo poderia trazer para esse filho que pede um castigo muito severo, ou até mesmo o pai poderia dizer assim: olha, você quer a minha herança? Você não vai ter nada, você não tem nem mais o meu nome, você nem faz mais parte dessa família. Mas o filho mais novo, ele tem esse desejo, e ele abandona de vez assim aquilo que era o propósito para um filho mais novo. O filho mais novo tinha o propósito de ser o cuidador do pai nos seus últimos dias, na sua velhice. O filho mais novo ia servir como uma espécie de muleta do pai. Então ele vira as costas para o pai, ele vira as costas para o seu propósito, ele vira as costas para a sua missão, e ele vai num afastamento literal, vai para um país longe, vai para um lugar distante, gasta tudo que tinha, gasta tudo que recebeu, e aí o último desejo dele é comer as alfarrobas que os porcos comiam. O que é uma alfarroba? Alfarroba é tipo uma vagem grande que era dada aos porcos, mas nem era a alimentação principal dos porcos. Era uma coisa pior do que a lavagem. É uma coisa que não tem muito valor nutritivo. Era algo que ficava na natureza e às vezes então os criadores de porcos ou torravam aquilo ou entregavam para os porcos comerem. Ele olha aquilo ali e ele fala: nossa, isso deve ser muito bom, isso deve ser muito gostoso. Só que no mesmo momento ele lembra: não, na casa do meu pai, até os escravos, até os empregados têm mais, até eles têm dignidade, até eles têm aquilo que o meu pai dá para eles. Então eu vou voltar para casa, eu vou me acertar com o pai, eu vou acertar as coisas, vou alinhar, vou deixar tudo certo. Aí ele vai ensaiando um discurso, ele vai pensando o que falar, mas ele retorna para casa. Diferente do irmão mais velho que já estava naquela casa. Mas, irmãos, nós, como filhos mais novos, muitas vezes nós queremos aquilo que Deus pode nos dar, não é? Quero saúde para eu poder viver minha vida. Eu quero a minha família bem para que eu possa ficar tranquilo. Eu não quero ter responsabilidade com nada, das coisas do Pai. Eu não vou pensar em missão, eu não vou pensar em discipular ninguém, eu não vou evangelizar ninguém, porque eu quero as coisas que Deus me deu. E eu vou para um lugar distante, eu vou para um lugar assim onde eu posso ser eu, onde eu posso aproveitar das coisas boas, onde eu posso virar as costas para Deus. Não falamos isso, mas muitas das nossas atitudes mostram isso, né? Então, de repente, você é alguém que está assim. Você é alguém que está se afastando do Pai, não se interessa pelas coisas do Pai. Você é alguém que está prestes a chegar ao fundo do poço. E você precisa tomar uma decisão de voltar para o Pai. Você precisa que seus olhos sejam abertos para que você volte para o carinho, para o conforto da casa do Pai. Mas filhos mais velhos também estão presentes entre nós, né? Porque o filho mais velho ele tem um desejo. O desejo do filho mais velho é um cabritinho, um novilho, uma coisinha sequer para alegrar com seus amigos, porque ele tem feito tão bem, ele tem feito tantas coisas, né? Ele estava lá e ele queria só um pouquinho de reconhecimento, ele queria assim, pegar um novilho e fazer um churrasco com os amigos. Aí o pai fala: mas por que você não fez isso, né? Tudo que é meu é seu, filho, eu estou aqui com você. Por que esse filho não faz isso? Por que ele não toma essa atitude? Porque ele está esperando um reconhecimento. Ele está esperando que o pai vá até ele e fale: nossa, filho,
Eu preciso louvar você, eu preciso que você seja reconhecido. Você tem feito tantas coisas boas, você é uma pessoa excelente, você é excepcional. Você não falta serviço, você sempre está entregando além daquilo que te pedem. Você é um bom escravo. Você é um bom servo. Estou te servindo aqui, Pai, como um servo, como um trabalhador. E queria esse reconhecimento. Mas ele também tinha virado as costas para o seu propósito como um filho mais velho. Porque o filho mais velho, ele cuida dos negócios do pai, ele cuida dos interesses do pai, ele corre para resolver as situações junto do pai, ou as situações que o pai manda ele fazer. Então, quando o irmão mais novo pede a parte da herança e vai embora, o irmão mais velho deveria ir correndo atrás desse outro irmão, buscar ele e trazer uma palavra de juízo para ele, dizendo assim: cara, o que você fez? Você se desviou do seu propósito, volta para cá. Volta para casa, pede perdão, eu vou trabalhar para a sua reconciliação com o Pai. Nós somos filhos desse Pai, precisamos andar com Ele, precisamos estar com Ele. O filho mais velho também virou as costas, se afastou, e ele não consegue retornar para a presença do Pai, ele não entra na festa, ele fica do lado de fora, indignado, ele fica igual os fariseus, igual os escribas, dizendo assim: por que tem uma festa para gente indigna assim, enquanto eu faço tão bem, eu faço tantas coisas boas, eu alegro as pessoas, eu ajudo, eu participo, eu me engajo, eu me envolvo, mas eu não posso concordar com isso. Você não consegue entrar na festa da reconciliação, na festa da graça. Quantas vezes já dei até meu testemunho aqui, quantas vezes eu me comportei como irmão mais velho, irmão? Quantas vezes? E quantas vezes ainda essa tendência persiste em mim, de tentar dar uma carteirada em Deus, né? Apresentar minhas credenciais para Deus. Apresentar a Deus, no meu caso, né, eu sou pastor, eu sou marido, eu sou fiel, eu sou um bom pai. E aí, Deus, onde que está? Onde que está aquilo que o Senhor pode me dar? Onde que eu ganho isso? Onde eu conquisto isso? Mas o nosso Pai, ele é diferente. Ele não tem esse pensamento como o nosso. E o pai da parábola é obviamente uma figura apontando para Deus. E não sei se você percebe isso, mas olha, imagine essa cena. O pai estava ali e ele vê o filho distante chegando. Ele vê o filho lá longe. Isso significa que o pai já estava aguardando ali há quanto tempo? O pai estava esperando ali há muito tempo. O pai estava esperando e o filho vem. E aí o pai olha para aquele filho, vê ele com um olhar de compaixão, de misericórdia. O coração do pai se liga ao coração do filho. O coração do pai vê a dor que o filho estava vivendo, vê o pedaço de gente que estava caminhando na direção dele. E o pai levanta-se e sai correndo na direção do filho. Olha, irmãos, naquela cultura, uma pessoa com bastante bens, com riqueza, nunca se apressava para nada. Eram os escravos, os servos, que tinham que vir correndo quando ele quisesse alguma coisa. Mas não, nós temos ali um pai esperando e ele corre na direção do filho. E quando ele encontra o filho, ele abraça, ele beija. E ele fala assim: traz o anel para esse filho de novo, põe sandálias nos pés dele de novo. Olha, agora ele está vivo. Ele ressuscitou, ele foi regenerado, agora ele é de novo meu filho. Porque ele estava vivendo com os porcos, porque ele estava vivendo longe, porque ele estava afastado, agora tem vida nele de novo. O que o nosso Deus nos fez? Deus se compadeceu de nós, Deus se inclinou e nos ouviu, Deus nos viu e nos mandou o seu abraço em carne, osso e espírito. Nos enviou Jesus. Jesus é o abraço de Deus para nós. Jesus é o acolhimento de Deus para nós. Jesus é quem nos introduziu de novo na família do Pai e nos disse assim: você é filho, você é filha de Deus. Você foi restaurado à companhia desse Pai cheio de amor. Quem é pródigo aqui não é irmão mais novo. Quem é pródigo aqui é esse Pai.
quem esbanja, quem entrega, quem dá sem limites, é esse pai. Ele entrega tanto, 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 que ele vê o outro filho, ele vê aquela festa, e ele ainda sente falta do filho mais velho. Ele sai da festa para buscar o filho mais velho. Ele sai daquele lugar de festa e ele vai buscar o filho, e busca conciliar o filho, busca fazer com que o filho também entenda, ele lembre a sua missão, lembre o lugar onde ele devia estar, lembre o propósito dele, quer estar junto com o pai. Nós, filhos mais novos, filhos mais velhos, nós precisamos dessa vida com Deus, essa vida na presença de Deus. Isso não significa que você precisa hoje abandonar todos os seus cargos, você hoje vai sair de todos os ministérios, você vai sair dos grupos da igreja, vai sair da liderança, você vai parar de sonhar com o crescimento da igreja. Não, não estou falando nada disso. Eu não estou falando que você vai parar de se dedicar, mas a sua vida não pode partir desse princípio. Você não vai encontrar significado, você não vai encontrar identidade naquilo que você faz para Deus, mas na intimidade que você busca ter com Deus. A partir da intimidade com Deus é que nós descobrimos o nosso papel na sua grande missão. A partir do momento em que nós paramos a nossa vida para ouvir Deus, para estar na presença de Deus, é aí que Deus vai nos enviando, nos colocando em pontos estratégicos, em lugares intencionais, em relacionamentos intencionais, e vai nos fazer ir à companhia dos nossos irmãos mais novos que estão longe de Deus. É assim que a gente participa da missão. Mas a missão, ela parte de Jesus, ela parte da companhia de Deus. Ela parte da oração, ela parte da intimidade. Sabe o que o Pai prefere de nós? Ele não vai cobrar no final quantas pessoas você discipulou ou evangelizou, mas Ele vai te perguntar quanto você foi fiel. E Ele pode te dizer, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no meu reino, entra no meu descanso. Amados irmãos, nós precisamos recobrar isso, trazer isso de volta à nossa mente, que nós precisamos de intimidade com Deus. Nós vivemos um tempo tão acelerado, né? As coisas são muito assim rápidas na nossa vida, né? Desde um encontro com um amigo. Você às vezes, no ano passado eu consegui reencontrar alguns amigos, já há 10 anos que a gente não se via, amigos do seminário. E a gente ficou planejando isso, planejando, e conseguimos fazer esse encontro. E aí, no dia do encontro, os amigos tinham uns compromissos, aí teve que ser uma coisa rápida, assim. E às vezes a gente se pegava mexendo no celular, né, falando com outras pessoas. Aí às vezes é engraçado, porque a gente se mata para fazer esse encontro, aí se encontra. Aí a gente tira foto desse encontro, aí posta, né? A gente fica um tempão para postar, e o pessoal que está com você ali daqui a pouco vai embora, cada um para o seu lugar. A gente perdeu aquele tempo precioso para uma conversa, para um abraço, para só estar presente, só estar ali, né? Nós levamos isso também para o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente joga o nosso relacionamento para esse horário aqui de domingo que a gente tem. Eu vou para a igreja às 9, fico até às 11, e depois eu vou para minha casa e ok. E aí nós precisamos oração, Bíblia, comunhão, evangelização, jejum, adoração. Nós precisamos ser mantidos na presença do Senhor. Desacelerar para ouvir o que Ele tem falado para nós. É o Pai maravilhoso que está perto da gente. E Ele quer você, irmão. Ele quer você. Ele quer você participando daquilo que Ele está fazendo no mundo. Essa é a vida do Evangelho. A vida do Evangelho é uma vida com Deus, que é marcada por intimidade e missão. É uma vida marcada por esses dois itens: intimidade e missão, intimidade e propósito. Para concluir, preciso te perguntar, filho de Deus, como está o seu relacionamento com o Pai?
teu Pai, teu Senhor, com teu Deus. Manda, como vocês têm se relacionado, você e Deus? A gente precisa fazer essa reflexão, não precisa? Precisa todo tempo fazer essa observação. É, eu ouço de muitas pessoas que já perderam seus pais, e essas pessoas sempre falam assim: ah, gostaria de um pouco mais com meu pai. Ah, como eu gostaria de um pouco mais com a minha mãe, não é? E nós temos o nosso Deus presente o tempo todo. Deus estará conosco daqui a 10 minutos. Deus estará conosco amanhã e estará conosco por toda a eternidade. Isso deve gerar em nós uma busca cada vez maior, porque é só nesse encontro que a gente conhece o que é felicidade, o que é alegria, o que é vida de verdade. Então Deus nos deu uma vida com Ele. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa participar disso. Então, o Pai quer você. O Pai quer você. Ele não quer as máscaras que você colocou, a roupa que você vestiu. Ele não quer coisas que você fez para Ele. Ele quer a sua vida nele. Ele quer que você se alegre nele. Ele quer que você vá até o seu irmão mais novo que está perdido no mundo e você fale com ele. Nosso Pai tem tudo para nós. Ele quer o crescimento do seu reino. O Pai quer ser amado como um pai. Lá em Jeremias 29 nós lemos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus está perto. Eu queria chamar você para a gente orar agora. Mas antes que eu ore, eu queria que você orasse. E tente fazer um exercício assim de imaginar que não tem mais ninguém aqui. Só você nesse lugar, nesse ambiente. Só você. E você está diante de Deus. E nesse lugar que você se coloca, só você diante de Deus, você não usasse aquelas palavras difíceis que a gente usa. Não tentasse, você vai fazer essa oração silenciosa, né? A não ser que você seja corajoso e queira orar em voz alta. Mas você não vai mudar a entonação da sua voz. Você lembrar de algum pecado que você cometeu e tente entristecido, você não vai tentar dar um nome diferente para ele. Você nem vai falar assim, a multidão dos meus pecados, ou os meus muitos pecados. Você vai dar nome para ele. Eu queria pedir para você fazer isso. Se há um trauma aí no seu coração, na sua vida, eu sei que para muitas pessoas, ouvir que Deus é um pai é algo traumático, né? Porque teve, de repente, um pai que não foi a imagem e semelhança desse pai, que não buscou ser a imagem e semelhança desse pai. Esse pai talvez te feriu, mas não deixe que esse pai seja o padrão para quem Deus é. Deus é o seu pai. Ele é o pai perfeito. Ele não vai castigar você. Ele não vai se decepcionar com você. Não vai ficar frustrado, triste. Ele quer ouvir você. E é isso que importa agora. Só isso que importa agora. Olhos. Olha assim. Você está diante do seu pai. Pai, nós
Estamos aqui, Deus, diante do Senhor. Conosco, ó Deus, vem ainda nossos traumas, Senhor. Vem ainda, Senhor, palavras que foram ditas a nós e que nos marcaram profundamente. Vem ainda nossos pecados. Vem ainda também, Deus, um pouco da nossa religiosidade, da nossa inveja, da comparação que fazemos com as pessoas. Ainda vem, ó Pai, coisas ruins conosco. Ainda vem o cheiro, ó Deus, do fundo do poço. Ainda vem um aspecto curral que os porcos eram criados. Mas, ó Deus, nós também sabemos que o Senhor é esse Deus bondoso, esse Pai fiel, esse Pai amoroso, corre ao nosso encontro, envia o teu abraço a nós e restaurou a nossa vida, colocando o Espírito Santo em nós, como se fosse um anel que sela a nossa identidade como filhos, ó Deus. Somos teus filhos, estamos aqui apresentando a nossa vida diante do Senhor, ó Deus, e com sinceridade, sem tentar esconder, sem tentar fingir, sem tentar alterar qualquer coisa, sem tentar cantar o Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. E precisamos voltar agora, Jesus, à Tua presença. Precisamos que o Senhor dobre os nossos joelhos em oração. Precisamos que o Senhor nos faça testemunhas vivas do Teu amor. Precisamos de uma espiritualidade profunda com o Senhor. Precisamos eliminar a pressa da nossa vida, o barulho. Precisamos jejuar mais, adorar mais. Precisamos de Ti, Jesus. É o Deus, confiantes de que o Senhor, como Pai maravilhoso que é, nos dará isso e que oramos em nome de Jesus.